Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 15 de março, na China, quase 30 milhões de pessoas estão confinadas devido ao maior aumento do número de casos de Covid-19 registado nos últimos 2 anos. Em Moçambique, a 8ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo começou hoje a julgar 11 réus acusados no desvio de 1,63 milhões de euros do Estado. Entre os réus está a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. O presidente angolano João Lourenço continua a sua visita a Cabo Verde com uma deslocação à ilha de São Vicente. Neste âmbito, a TAG, a companhia aérea angolana, forneceu já nesta segunda-feira, em regime de leasing, um Boeing 737-700 à companhia cabo-verdiana TACV. Estes e outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional. Na China, quase 30 milhões de pessoas estão confinadas devido ao maior aumento do número de casos de Covid-19 registrado nos últimos 2 anos. A Coreia do Sul também registrou um aumento recorde de casos. Stefanie Palma tem mais informação. Numa altura em que grande parte da população mundial está já vacinada contra a Covid-19, a China decidiu confinar esta terça-feira cerca de 30 milhões de pessoas. O motivo, o registro de 5.280 novos casos da doença nas últimas 24 horas, o maior aumento registado desde 2020, data em que o coronavírus apareceu em Wuhan. Estes dados são avançados pela Comissão Nacional da Saúde chinesa. Este aumento do número de contaminações está relacionado com a alta transmissibilidade da variante Omicron e preocupa as autoridades chinesas que, ao longo dos últimos 2 anos, têm tentado adotar uma estratégia de zero Covid no seu território. No país, 13 cidades enfrentam agora um confinamento total e várias outras estão num regime de confinamento parcial. Na vizinha Coreia do Sul também se está a verificar um aumento recorde do número de casos e esta terça-feira registaram-se 293 mortes relacionadas com a Covid-19, um número mais elevado desde o início da pandemia. Para além da guerra no terreno, o conflito ucraniano tem decorrido igualmente nos sistemas informáticos, com ações de sabotagem, tanto do lado ocidental, levadas a cabo designadamente pelos hackers da Anonymous, como do lado da Rússia, que tem apostado muito nos ciberataques nestes últimos anos. Todavia, segundo José Manuel Anes, especialista de terrorismo e questões de segurança ligado à Universidade de Lusíada em Lisboa, os ciberataques russos não têm aumentado muito mais desde o início da ofensiva na Ucrânia. A Rússia tem um pequeno exército de hackers que fazem interseções da nossa internet e é uma ameaça à nossa cibersegurança. É um grande problema, mas isso já tem acontecido já há uns tempos. Eu creio que agora não tem aumentado muito mais, pelo menos. Mas é evidente, se a Rússia verificar que está numa situação desesperada, pode ser que os hackers voltem a atacar em força aqui os diversos, não só empresas, como organismos do Estado dos países ocidentais. Ainda recentemente em Portugal houve um bloqueio de alguns sistemas informáticos. Isto não terá algo a ver, na sua opinião, com aquilo que está a acontecer neste momento na Ucrânia? Podia ser ações preparatórias para a invasão da Ucrânia, mas a verdade é que esse fenómeno preocupante diminuiu nos últimos tempos. Não desapareceu, mas diminuiu. Vamos ver se eles não voltam a atacar em massa. Mas a verdade é que eles também estão com problemas e, portanto, não têm os pulsos livres para fazer esse tipo de ataques agora como faziam aqui há 1 mês, 2 meses. De qualquer maneira, temos que estar prevenidos e com muita atenção. José Manuel Anes, especialista de terrorismo e questões de segurança ligado à Universidade de Lusíada, em Lisboa, entrevistado por Liliana Henriques. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu hoje que a Ucrânia não poderá integrar a NATO, uma das exigências da Rússia, e disse que os ucranianos estão a tomar consciência dessa impossibilidade. Cerca de 2.000 viaturas conseguiram sair hoje através de um corredor humanitário da cidade ucraniana
de Mariupol. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou hoje a Ucrânia de ter lançado um míssil contra o seu território, mas que acabou por ser interceptado e abatido pelos bielorrussos, segundo a agência de notícias russa TASS. A China disse hoje que a sua posição sobre o conflito na Ucrânia é completamente objetiva, imparcial e construtiva e acusou os Estados Unidos de espalharem desinformação sobre a possibilidade de Pequim prestar apoio militar a Moscovo. Maputo 105 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Em Moçambique, a 8ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo começou hoje a julgar 11 réus acusados no desvio de 1,63 milhões de euros do Estado. Entre os réus está a antiga Ministra do Trabalho, Helena Taipo, que será ouvida no dia 24 deste mês. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. O julgamento iniciou nesta terça-feira no Tribunal Judicial do Distrito Municipal da Catembe, do outro lado da Baía de Maputo, com a leitura da acusação por parte do Ministério Público. A antiga Ministra do Trabalho, governadora de Sofala e ainda embaixadora de Moçambique em Angola, Helena Taipo, está entre os 11 réus acusados de crimes de peculato, abuso de confiança, participação económica em negócio e ainda crimes de falsificação no uso de 1,6 milhões de euros retirados das contas da Direção do Trabalho Migratório entre os anos 2010 e 2014. Para o analista Dércio Alfazema, a Justiça dá mais um passo. É um sinal positivo no combate à corrupção. Agora, entramos numa fase em que a Justiça vai ter que trabalhar com vista a reforçar a sua credibilidade. Amanhã que inicia a audição propriamente dita dos réus, um ato que deverá prolongar-se até o dia 12 de abril deste ano, mas sem direito à cobertura em direto pelos órgãos de comunicação social. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. O presidente angolano João Lourenço continua a sua visita a Cabo Verde com uma deslocação à ilha de São Vicente. Neste âmbito, a TAG, Companhia Aérea Angolana, forneceu já nesta segunda-feira, em regime de leasing, um Boeing 737-700 à companhia cabo-verdiana TACV. Sara Pires, presidente do Conselho de Administração da TACV, alega que até ao final de 2023 a estratégia da empresa é estar a operar com 3 aparelhos. A relação entre a TAG e a TACV prevê-se de uma grande cooperação. Nós iniciamos com este processo de aluguer da aeronave, mas estão abertas outras possibilidades de cooperação. O senhor Presidente da República de Angola foi muito incisivo nos passos seguintes que as duas companhias deverão dar. Nós estamos abertos a essas possibilidades e estaremos a trabalhar para que num futuro bem próximo poderão acontecer novas relações de parceria entre as duas companhias. Num momento inicial foi esta aeronave, nós temos necessidade de mais aeronaves, portanto iremos iniciar um processo de negociação para chegar a novos aparelhos. Nós, em termos do nosso plano de retoma e estabilização, prevemos até final de 2023 estar a operar com 3 aparelhos. Portanto, estamos abertos a toda a cooperação que a TAG poderá estar interessada. Até 2023 são 3 aparelhos, mas o mercado ditará o número exato de aviões que a TACV vai necessitar. A seca extrema em Portugal, associada às consequências do conflito na Ucrânia, devem fazer as autoridades europeias refletir numa forma de garantir a segurança alimentar no continente. Para Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, isso pode ser conseguido através da alteração das regras da política agrícola comum que dita a agricultura nos 27. Eu acho que este é um momento complicado, não é só para os agricultores, é um momento complicado também para os consumidores. O mundo criou uma forma de organização global que levava a que os países, e neste caso a União Europeia, nós não podemos pensar enquanto país, temos que pensar enquanto espaço económico, não produziram muitas das coisas que vinham de outros lados do mundo. Viu-se isso na questão das vacinas, vai-se ver isso agora na questão dos alimentos. A Europa deve tirar daqui uma lição e deve recentrar as suas políticas para que exista na Europa uma autossuficiência alimentar. E a Europa tem capacidade para isso. As políticas é que não têm apontado nesse sentido. Aliás, a última reforma da PAC apontava para uma diminuição da capacidade produtiva, para um aumento da agricultura biológica, para uma diminuição dos fertilizantes, um conjunto de coisas que são importantes, mas nas circunstâncias que vivemos atualmente são menos importantes do que a autonomia alimentar europeia. Eu acho que é aí que as coisas têm que se centrar. Acho que a Comissão Europeia e os Estados-membros
têm que se juntar, sentar à mesa e definir uma nova estratégia. Chegamos assim ao fim deste jornal.